Olá, pessoal que está entrando. Vamos divulgar aí nos grupos, pessoal, que a gente já está aqui. Já começou. Só aguardando aí vocês chamarem os outros alunos para que a gente comece o nosso encontro de hoje, tá bom? Olá, olá para todo mundo. Deixa eu ver quem já está aqui. Carla Moreira, Ângela Cristina, Lívia, Érica. Pessoal, vamos chamando todo mundo aí para a gente falar então hoje sobre os trabalhos, né? Que a gente vai ter aí nos próximos semestres. São muitas dúvidas que estão surgindo. Vocês todos estão me ouvindo, estão escutando direitinho, tá legal chegando aí para vocês. Gente, nós estamos ainda de férias, né? As férias aí vão até o final do mês de agosto, então é momento da gente já se organizar, querer saber como que vai ser, o que vai ser, o que é preciso fazer. Sim, mas calma, não precisa de desespero. Tem alunos que já tá falando assim, nossa, eu ainda não fiz nada. Calma, né? Ainda nem começou o semestre ainda. Tá tudo em tempo, nada está perdido, né? Vai dar tudo certo. Como eu costumo dizer, vamos estudar juntos, vamos com calma, né? O Brasil ainda é nosso. Minha mãe costumava dizer essa frase, né? Quando a gente estava afobado, calma que o Brasil ainda é nosso. Então, calma, vai dar tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aline, vê se você consegue enviar para mim aí a solicitação para participar, porque eu não tô conseguindo por aqui. Olá, Jéssica. Olá, Mila. Wanda, Célio. Boa tarde. Edilene. Ivonete, Rita, Maria Eduarda Santos. Um beijo no coração de todos vocês. Estou esperando aqui eu conseguir logar com a professora Aline. Então, pessoal, nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre o que é o portfólio, o que é o estágio, o que é o projeto educativo. Apesar de que no meu canal lá no YouTube, também no canal da professora Aline Guerreiro, que é o canal Pedagogia EAD. Oi, Aline, faz a solicitação para participar, para eu colocar você aqui para dividir a tela. E também aqui no Instagram a gente já postou, né, vários vídeos tutoriais, nos grupos também temos postado materiais. Então, assim, quem tá ligadinho já tá sabendo direitinho o que é que tem que ser feito, quais são os trabalhos, né? O que a gente não abordou ainda é a temática, até porque a gente deve aguardar mais um pouco para firmar as temáticas aí com relação aos trabalhos. Ah, apareceu aqui agora, Aline. Aceitei, mas ainda não apareceu. Deixa eu ver de novo. Aí! Oi, tudo bem? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Então, Aline, estava conversando com o pessoal aqui agora, né, falando que estão surgindo muitas dúvidas. Tem alguns alunos que estão desesperados, falando bem assim, nossa, eu ainda não fiz nada, eu ainda nem comecei meus trabalhos. E aí eu estava falando, gente, calma, o semestre ainda nem começou, a gente ainda está de férias. Então não há essa necessidade desse desespero de falar assim, eu ainda nem comecei. Os alunos estão de férias, então quem quiser, né, já ter acesso ao material, ir lendo, se apropriando, conhecendo, beleza. Mas se você ainda não começou, você não está atrasado, porque o semestre começa no início de agosto. Então a gente vai fazendo tudo aos poucos, não precisa desesperar, correr, já começar a falar. Tem gente que está assim, nossa, eu estou desesperado porque o meu AVA ainda não abriu as disciplinas, e tem gente que já está fazendo os trabalhos. Gente,
Alguns alunos já estão tendo acesso, porque o AVA já liberou, né, as disciplinas, os roteiros, outros alunos não. Todo semestre isso acontece, nunca libera para todos os alunos ao mesmo tempo, 100% para todos os semestres. Porém, é garantido que até o início do semestre, todos os alunos tenham acesso ao ambiente virtual já com todas as disciplinas e materiais. Deixar a Aline dar o seu oi para a galera aqui e já continuar falando sobre isso, né, Aline? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa live, como a professora Fernanda falou, nós vamos discutir um pouco sobre os estágios e também sobre gestão do projeto educativo, que é o TCC. Eu acho que nós podemos começar pelo estágio da educação infantil, concorda, professora? O estágio da educação infantil, ele vai ser voltado para os alunos que estão realizando o terceiro e o quarto semestre a partir de agosto deste ano. Como a professora falou, vários alunos estão desesperados, alguns estão recebendo informações que pode ser que o estágio vá permanecer adaptado, outros os polos já deu um feedback, né, constatando que ele vai continuar presencial. O que eu digo para vocês, né, estejam preparados para qualquer situação no mês de agosto, seja ele adaptado ou presencial. O importante é nós nos organizarmos a partir de agora. Porque se as escolas já voltaram, já estão funcionando normalmente, é pouco viável que esse estágio permaneça adaptado. Pode ser que ele permaneça adaptado para aquelas pessoas que estão gestantes, né? Ou são do alto risco. Talvez nessa modalidade elas até consigam que ele fique adaptado. Sabe que o estágio da educação infantil ele é 150 horas. Será dividido entre carga horária dentro e fora da escola. Para iniciar o estágio de vocês, o primeiro passo é o quê? A carta de apresentação. Lá no seu portal, na matéria do estágio, do lado esquerdo, quando você entrar no seu portal, vai estar escrito carta de apresentação. Ela já está pronta, está com seu nome, o número da sua matrícula, tá bom? E o semestre que você estuda. Vai ter um espaçozinho lá somente para você colocar a carga horária na escola. Atenção, esse é o primeiro passo para o estágio, seja a modalidade infantil ou gestão. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Imprimir a carta. Se você é o aluno do estágio da educação infantil, vai ter um espaçozinho lá para você colocar a carga horária. Na carta de apresentação, você vai colocar a carga horária realizada em campo. Quem participa dos nossos grupos viu que hoje eu postei um PDF para vocês, onde naquele PDF está dizendo cada atividade, aquelas que são dentro da escola e aquelas que são fora da escola. Salvo engano, Fernanda, são 54 horas fora de campo e 96 na escola, correto? Então, né? Então, você vai pegar naquele espaçozinho, estágio infantil, e vai colocar 96 horas. Quem faz estágio de gestão vai colocar o quê? 62 horas. Então, serão 96 horas em campo para quem faz estágio infantil. E 62 horas em campo para os alunos do quinto e sexto semestre que vão iniciar o estágio de gestão. Então, voltando. Aí, quando você for levar a sua carta de apresentação no polo, você vai colher a assinatura. Aí, por exemplo, eu moro longe do polo, eu moro em outra cidade. Eu não quero ir no polo agora para colher a assinatura da carta de apresentação, sendo que vou depois ter que retornar para levar a ficha de cadastro preenchida. Então, vamos lá. Você pode ligar no seu polo e solicitar uma ficha matriz, que todo polo tem de cadastro de empresa, ou você pode pegar aquela minha que eu mandei nos grupos, que contém todos os dados que vocês vão necessitar. Você vai pegar essa ficha, vai até a escola que vocês, organizou, que você já conversou que vai realizar o estágio. Você vai pegar todos os dados da escola. Pode ser escola pública, municipal, estadual. Enfim, qualquer uma. Desde que não seja filantrópicas. Escolas filantrópicas não podem, de hipótese alguma. Então, você foi na escola, colheu os dados, o nome, que é a razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, nome do supervisor de campo.
A pergunta recorde, viu, professora Fernanda? Quem é o supervisor de campo? O supervisor de campo é qualquer pessoa que seja formado na área da pedagogia. Seja o professor que vai te acompanhar dentro da sala de aula, seja o coordenador da escola. Qualquer um deles podem ser o seu supervisor de campo. Então, você pegou todos esses dados, aí você vai lá na Unopar, entrega a carta de cadastro com os dados preenchidos para eles associarem o seu portal à escola. Aí, quando eles fizerem isso, você vai pedir a assinatura, né, do polo na carta de apresentação. Para que serve a carta de apresentação? A carta de apresentação, ela não é só para você se apresentar para o polo, ela é uma segurança. Caso tenha alguma batida, caso o pessoal da educação, né, vá lá averiguar alguma coisa, para comprovar, porque eles vão querer saber por que você está ali naquela escola. Então, essa carta de apresentação é um documento importante que vai assegurar a escola que você está ali realizando aquele estágio, ok? Então, por isso é importante, né, deixar a carta de apresentação no polo. Então, você foi lá na sua faculdade, cadastrou a escola. Você vai esperar de 3 a 5 dias úteis. Para quê? Para ser liberado o cadastro do seu portal. Então, no cadastro do seu portal, eu também postei isso aí nos grupos, lá naquele PDFzinho, slide já detalhado. Porque como vocês não estão vendo, né, no portal de vocês nesse momento, não tem como vocês saber. Mas para quem já viu lá onde está a carta de apresentação, embaixo vai abrir uma caixinha azul que vai estar escrito cadastrar estágio. Cadastrar estágio é o aluno que cadastra, não é a faculdade. Você vai até encontrar alguns polos, alguns coordenadores, né, que gostam de mostrar serviço, que ajudam, que vai te ajudar a cadastrar seus dias e os horários. Mas caso você não encontre, você vai ter que pegar um papelzinho, uma caneta e vai ter que dividir essa carga horária de 150 horas por dia. No cadastro, você vai cadastrar as 150 horas cheia. Você vai cadastrar tanto as atividades dentro como as atividades fora da escola. Observação: esse foi o cadastro feito no último estágio presencial de 2020. Caso haja mudança nessa modalidade de cadastro, brevemente eu vou informar para vocês, porque tanto eu como a Fernanda já pegamos alguns estágios para realizar, onde nós vamos estar efetuando esse cadastro para os nossos alunos. Então, quando a gente for cadastrar lá, a gente vai lançar os dias e os horários, são matutinos, vespertinos, enfim. Aí você vai clicar em enviar. Quando você clicar em enviar, você vai aguardar mais 4 a 5 dias para análise, onde o seu polo vai analisar a sua situação. O polo, no caso, é Londrina, já não é mais a sua cidade. Mandou para a matriz vai analisar o seu estágio, se for aprovada aquela carga horária, aqueles dias, aquela escola. A maioria das vezes são aprovadas. Só é reprovada esse cadastro quando o aluno possui um vínculo, né, de empregmático. O que significa esse vínculo? Alunos que realizam estágio. Há alunos que realizam estágio remunerados por empresas e outros pelas prefeituras. Aqueles que fazem pela prefeitura provavelmente precisaram enviar o contrato para a faculdade e o polo assinou. Então, o polo tem ciência desse estágio remunerado do aluno. Então, essa situação é mais difícil, mais complexa para você realizar o seu estágio. Você vai ter que entrar em contato com o seu polo, conversar, solicitar uma carta de dispensa fictícia. O que significa fictício? Significa que aquela escola que você faz o estágio remunerado, ela está te liberando por uma quantidade de dias de X, seja 10, seja 15, seja 20 dias, para que você realize o seu estágio obrigatório. É fictícia, gente. Você vai poder fazer na mesma escola, só que você vai cadastrar em um outro horário. Você vai continuar trabalhando, você não vai perder seu emprego, você não vai perder seu salário. É uma questão de vocês conversarem e explicarem direitinho. 99% das vezes dá certo. 1% que não dá. É só vocês conversarem, ok? Então, realizou, cadastrou, foi liberado, aí você vai começar a ir para o seu estágio. Aí você vai realizar todas aquelas atividades que estão solicitadas. Atividade 1, 2, 3. Aquelas atividades feitas na escola, as atividades feitas fora da escola. Se você for seguir ao pé da letra o seu estágio, são várias atividades. Entre observações, regência. Muitos alunos ficaram professora, mas o estágio na educação infantil não seria só observação. Além da observação, você também vai ter a aplicação, né, da regência, claro, com o professor. Você vai encontrar vários tipos de escola quando você for estagiar. Você vai encontrar aquela escola
que vai querer que você fique mudo, igual uma estátua, parado num canto, que não vai deixar nem você aplicar a regência. Você vai ficar ali igual uma estátua, só observando. Você vai encontrar aquela escola que vai te entregar a sala de aula, porque ele está com déficit de funcionário, e vai querer que você ajude em tudo. E você vai encontrar aquela escola que vai te botar para dar aula, para fazer tudo. E você vai encontrar uma escola que você sabe que vai ter que cumprir 40 dias de estágio, 30, 15, enfim, e ela vai dizer para você, não, vem só 3 dias, não precisa vir mais, que eu já vou assinar o seu estágio. Então, você vai ter várias situações. Você vai conversar. Lembrando que teoria e prática são situações diferentes. Na teoria, você tem que fazer seu estágio bonitinho. Se você for um dia só no seu estágio, na prática, na teoria, você tem que descrever a forma que está no seu manual. Exemplo. No manual, nós temos um plano de aula lindo, perfeito, que nós temos que seguir à risca. Mas na prática, nós sabemos que não é dessa forma que funciona. Por quê? Porque cada escola tem o seu plano de aula. Você vai ter que dar continuidade ao que a professora está fazendo. Não o que está lá escrito no manual. Mas quando você for fazer o seu trabalho, você vai fazer igual o manual pede. Entendeu? Então, por isso que eu falo que vocês são avaliados de 2 formas. Vocês serão avaliados com a sua postura diante do seu estágio. Você vai lá, você vai frequentar o seu estágio. Você vai ter vários documentos para preencher, que são carta aceite, ficha de acompanhamento, ficha de avaliação, observação. Estou falando do estágio da educação infantil. Todos esses documentos terão que ser assinados e carimbados pela escola, pelo supervisor, pelo seu polo, anexados no seu portal. E a segunda parte da avaliação é o quê? A confecção desse trabalho, onde você vai descrever de forma sucinta, clara e objetiva como ocorreu, como aconteceu e o que foi feito. Então, serão 2 modalidades de avaliação. Professora Fernanda, você quer dar continuidade? Quer falar alguma coisa que eu não tenha falado? Então, o que eu vou falar aqui é a respeito de algumas perguntas que surgiram aqui, algumas participações dos alunos, tá? Houve uma pergunta aqui sobre o que é escola filantrópica. Pessoal, escola filantrópica é aquela na qual nem o governo não é o mantenedor, né? E ela também não é uma escola particular, ou seja, não tem fins lucrativos. Então, geralmente é uma escola mantida por uma ONG, por uma instituição que não visa, né, o lucro, ou por uma igreja, desta forma. Parece que a Aline saiu do ar. Então, isso é uma escola filantrópica, tá? Teve aluno aqui falando assim, ai meu Deus, que confusão, em relação a tudo isso que você explicou. Pessoal, não é confusão, é passo a passo. A gente está explicando como ela explicou, passo a passo. Se você seguir o roteiro como ela está explicando, você vai ver que não tem confusão. Então, vamos recapitular? Em primeiro lugar, cadastrar a escola. No cadastro, leva-se 2 documentos, né, Aline? Que é a carta de apresentação e a ficha de cadastro da escola. A carta de apresentação, ela vai com a assinatura do seu polo. Então, como a Aline explicou, vamos supor que eu moro em Goiânia e meu polo é em Aparecida de Goiânia, que é bem longe, daqui da minha casa, por exemplo. Eu posso primeiro ir na escola, né, pegar os dados ali na ficha de apresentação e tal, que eu vou ter que voltar no polo para cadastrar. Então, eu vou lá no polo, levo a ficha já para cadastrar a escola, e aí, quando eu for fazer o cadastro da escola, eu colho a assinatura do polo para levar a carta para a escola. É isso, né, Aline? Isso mesmo. Então, gente, esse é o primeiro passo. Não tem nada difícil, impossível ou confusão. Feito isso, você vai fazer o seu estágio. Tem gente que confunde assim, mas se for presencial, como que faz? Porque aí vai ter que ter um relatório, não vai? Gente, vai. Mas vamos desvincular o texto escrito do que você vai fazer na escola, para que vocês entendam. O que eu quero dizer com isso? O relatório, como a Aline falou, ele tem que ser redondinho. Ele vai falar sobre projeto político-pedagógico, planejamento de aula, etc, etc, etc. Do jeito que eles pedem no roteiro. Mas, às vezes, o que você vai vivenciar lá na escola vai ser outra situação. Às vezes, por exemplo, quem vai fazer educação infantil vai ter que montar um plano de aula. Eu não olhei se tem essa exigência, mas geralmente a Unopar pede exigências de planos de aula com metodologias ativas de ensino, que é colocando o aluno como protagonista. No estágio, não. Mas nos outros, por exemplo, portfólio. Eu vejo muito isso. Então, a gente falando sobre a diferença da realidade e da vida real. Pede para você fazer um portfólio usando metodologias ativas de ensino com educação infantil.
Aí você vai e coloca um planejamento que, por exemplo, você vai trabalhar com crianças de 4 e 5 anos ou de 0 a 3 anos. Como que você vai usar metodologias ativas, por exemplo? Aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, ensino híbrido com crianças tão pequenas. Eu não sei se a Aline tem essa dificuldade, mas eu tenho dificuldade até mesmo de achar artigos que se relacionem com o uso de metodologias ativas com crianças tão pequenas. Então, é uma crítica que eu faço até mesmo às solicitações dos trabalhos, porque eu acho que ela faz igual. A única metodologia ativa que a gente usa é gamificação digital, não é verdade? Porque é a única que se encaixa dentro da educação infantil. Então, isso aí é só para vocês verem que, às vezes, no roteiro vem solicitando uma coisa. E na prática vai ser um pouco diferente. Porque, como ela falou, na prática, às vezes, não vai dar para você desenvolver exatamente o plano de aula que você fez, porque não se encaixa ali, de repente, com aquele momento em que a turma está. Então, assim, vamos respirar, vamos com calma. Essa live, o pessoal está perguntando muito, a live vai ficar gravada. Calma, pessoal da gestão escolar, já a gente vai falar. A gente está falando agora só sobre educação infantil. Então, assim, a live vai ficar gravada para que vocês compreendam essa questão do passo a passo. O passo a passo do cadastramento da escola, de tudo que a gente falou aqui, é igual para educação infantil e gestão escolar. Diferencia o tipo do estágio, porque educação infantil, como a Aline estava falando, é a atuação de observação e regência em sala de aula de educação infantil. Já o estágio para o pessoal do quinto e sexto, que é o estágio de gestão, não é de observação e regência. Ele é um estágio onde você vai observar dentro da administração da escola, que é o quê? Coordenação, direção, orientação, toda essa parte aí mais burocrática. Você vai aprender sobre regimento interno, projeto político-pedagógico, o planejamento anual. Então, tudo isso você vai compreender ali no seu estágio de gestão. Não é mesmo, Ali? É mesmo. Sim. Então, como a gente falou, vamos combinar, é o que eu venho falando com a Fernanda, vamos fazer todos juntos. Se a gente fizer todo mundo junto, vai dar certo. Vamos fazer um passo de cada vez. Então, eu proponho que todos vocês, nessa primeira semana, até o dia 15 de agosto, façam o primeiro passo. Vamos fazer todos juntos. Levar a carta de apresentação e a ficha de cadastro da empresa para associar no polo. Todo mundo associou, aí vamos para o segundo passo, que é o cadastramento. Eu tenho vídeos também no YouTube onde ensina a cadastrar os dias e os horários, uma planilha para vocês preencherem. Preencheu as planilhas, enviou, foi liberado o termo de compromisso e a carta aceite. Então vamos lá. Estágio infantil, termo de compromisso, carta aceite, ficha de acompanhamento e ficha de avaliação. Serão 4 documentos importantes para serem, para pegar assinatura, carimbos, enfim. E ainda tem mais. Vai ter uma validação de estágio, que você vai ter que fazer um documento, pedir o pessoal do polo para assinar, para anexar no seu relatório de estágio. Tem gente me perguntando aqui, professora, e se eu conseguir uma escola para assinar para mim, como é que eu faço? Você vai fazer da mesma forma. Você vai ter que cadastrar, vai ter que fazer tudo bonitinho, como se tivesse sido no estágio. Porque, por lei, você é obrigada a ir. Então, se você encontrou uma escola que vai fazer vista grossa, que você vai lá só para colher assinaturas, beleza. Lembrando que seu polo não pode saber disso, ninguém pode saber disso, é um segredo seu, no seu íntimo aí, é o seu acordo que você fez com alguém, gente. Eu não preciso saber, a Fernanda não precisa saber, seu polo não precisa saber, ninguém vai ligar lá para saber se você está estagiando, não, isso aí você pode ter certeza. E outra coisa, o que você vai fazer na sua prática não tem nada a ver com a teoria. O que você fizer lá, você fez. Professor de onde você estagiou não vai ter acesso ao seu relatório, nem nada, é igual aos portfólios. É seu, acabou a conversa, Londrina que vai corrigir, tá bom? Então, para o estágio da educação infantil é isso, é o que nós vamos explicar hoje. São 150 horas, vai ter observação, vai ter leitura de PPP, vocês vão ter que observar a escola, tudo, tudo, tudo. O que os professores fazem, como é o planejamento, a BNCC, a avaliação. Vocês vão fazer uma resenha também. Os planejamentos são para a educação infantil. Pelo amor de Deus, uma coisa que eu venho falando em todas as lives. Não me coloquem matéria de língua portuguesa na educação infantil. Vocês vão me matar do coração se vocês fizerem um trem desse. Porque semestre passado, o que eu peguei de estágio para corrigir de aluno que pagou, pessoas que dizem que são
top para fazer trabalho acadêmico, que me colocou matéria de ciências, português e história para crianças de 4 anos, eu quase que eu caí dura no chão quando eu fui corrigir isso, gente. Isso não existe, não. Educação infantil são os eixos da BNCC. Tudo aquilo que a gente vem estudando, pelo amor de Deus, tá? Prestem atenção nisso. Outra coisa, tem muita coisa fácil. Pega o planejamento do professor da sala que você está estagiando, vê o que ele está dando para você dar continuidade. Ainda mais agora, que vai ser pós-férias, a gente vai trabalhar muito o quê? Como foi suas férias? O que aconteceu? Vai ter Semana da Pátria, esses feriados aí, ó, já são temáticas. Independência, tudo isso. Tá bom? Então é isso. Semana da Família, a gente sabe, acho que agora em agosto, não sei. Muita festividade para você trabalhar, muito tema bacana. Trabalhar o nome da criança, tá bom? Então é isso que é o estágio da educação infantil. Se a professora quiser que você dê a regência, você vai dar a regência. Se ela te liberar da regência, liberou. Educação infantil de 0 a 5 anos, berçário, maternal, pré, depende qual o nome que é na sua cidade. Na minha cidade chama-se berçário, maternal 1, maternal 2, jardim 1 e jardim 2. Mas cada cidade utiliza um nome. É infantil 1, infantil 2, infantil 5. Me perguntaram se é só chegar na escola e levar os dados para estagiar. Onde eu moro, no meu município, você chega na escola e conversa. Em outras cidades, tem que ir pela prefeitura. Então, você tem que ver como que funciona essa modalidade de estágio no seu município. Certinho? E pode fazer escolas municipais, estaduais, particulares, públicas, enfim, tudo. Sim, regência é dar aula. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estágio de gestão. Fer, pode começar. Eu ia só complementar aqui, tem uma aluna perguntando, se o agente de organização escolar se conta como estágio. Pessoal, estágio é estágio de regência em sala de aula. É atuação pedagógica em sala de aula. Então, um estágio de educação infantil é regência com criança educação infantil. Você não pode atuar, por exemplo, educação infantil no primeiro ano do ensino fundamental. Assim como ela disse, o seu plano de aula do estágio tem que ser para educação infantil. Campos de experiência, educação infantil. Pode falar, Aline. A Ana Maria fez uma pergunta interessante. Tem que estagiar no berçário ou já pode ir direto para o pré? No manual, diz para você passar em todas as salas da educação infantil. Mas se você quiser ir direto para uma, não tem problema. Mas o manual diz que tem que entrar em todas e escolher uma. Aí vai de você. Lembrando de fazer o estágio como pede a parte escrita. O jeito que você vai fazer a sua prática aí é com você. A teoria tem que ser linda, maravilhosa. Então, entenderam bem, né? A prática do estágio de educação infantil é em escolas de educação infantil, que seria creche pré-escola. Estágio para ensino fundamental, quando vocês forem fazer estágio de ensino fundamental, anos iniciais, em escolas que atuam de 1º ao 5º ano. Estágio de gestão já pode ser tanto em escola de educação infantil como em escola de ensino fundamental. Porque você não vai trabalhar em sala de aula, você vai trabalhar na administração da escola, na coordenação, na direção, na orientação, enfim. Com relação ao estágio de gestão, pessoal, como eu falei, por que o nome do estágio é gestão e espaços não escolares? Não é gestão em espaços não escolares. Tem muito aluno confundindo. Ah, mas aonde eu vou fazer esse estágio de gestão em um espaço não escolar? Eles entendem assim, ali, que eles têm que fazer um estágio de gestão em um espaço não escolar. Ou seja, tem que fazer numa ONG, num hospital, numa empresa. Não é assim, gente. O nome do estágio é estágio de gestão, que significa gestão escolar, gestão na escola. E espaços não escolares, porque eles, na teoria, deveriam trabalhar mais a participação do pedagogo em espaços não escolares. Ano passado, inclusive, eles deram um texto, um artigo para ser debatido aí no relatório de estágio, onde apontava bastante a importância, no relatório adaptado, a importância do pedagogo em espaços não escolares, atuando em ONGs, no CRAS, etc, etc. Só que nada disso
pode ser inserido para o relatório de estágio de vocês, realmente de gestão. Não é, Aline? Tem que ser gestão em espaços escolares. Inclusive, a leitura obrigatória, novamente, é isso, é essa. Seu áudio não sai. É porque eu corto para não ficar dando duplicidade entre nós. É aquele texto Pedagogos em Ação, que fala sobre a relevância do pedagogo que atua em jornais, em rádios, televisão, ONGs, hospitais, empresas. Na teoria é lindo. Existe até uma crítica lá falando que as faculdades precisam investir mais na formação do pedagogo para ele atuar além da sala de aula, porque vocês não precisam atuar só em sala de aula. Existe um leque imenso de atuação do pedagogo. Mas, infelizmente, a faculdade acaba colocando isso só na teoria e na hora da prática do estágio, ela não permite que o estágio seja feito em espaços não escolares. Não é verdade, Aline? Verdade. E o estágio de gestão, ele pode ser realizado em escolas do ensino infantil, assim como escolas do ensino fundamental. Poxa, professoras, e agora? A minha escola só tem ensino médio. Poxa, amiga, agora tu não vai poder. Tu vai ter que procurar uma escola que tem um desses ensinos. Agora, se a escola que tu selecionou tem ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, tu pode ir. Vai fazer. Aline, vai mais fazer. um adendo aqui. E se a escola tiver EJA, que é o ensino de educação de jovens e adultos, por exemplo, no noturno? Hoje me chamou a atenção uma aluna que perguntou isso. É interessante pensar nessa possibilidade, porque às vezes dá para o aluno fazer o estágio à noite na escola que trabalha com EJA. Porque essa escola ela vai trabalhar com alunos do ensino fundamental, anos iniciais, quando você for fazer o estágio de ensino fundamental, ou fazer o estágio de gestão. O que é que não dá para trabalhar no EJA? Educação infantil, galera, porque aí tem que ser no horário certo, com a escola certa. Pode sim fazer o estágio no EJA, ensino fundamental 1. Assim como vocês também vão poder fazer o TCC sobre o EJA, que é maravilhoso. E outra coisa, então para o estágio de gestão funciona da mesma forma. O estágio de gestão são 100 horas, você vai pegar a sua carta lá de apresentação, vai cadastrar igual eu expliquei no início aqui da live, faz o cadastro. Na carta você vai colocar, são 62 horas em campo, não a média, acho que 16 dias, se você realizar um estágio de 4 horas. Se eu estiver enganada, gente, é porque eu sou péssima de matemática mesmo, vai desse jeito. Então você vai fazer o seu cadastro, você vai fazer o acompanhamento, né, do pessoal da direção, acompanhar o diretor, o pedagogo da escola. E como eu tenho falado para vocês, há escolas e escolas. Tem escola que vai te deixar acompanhar o diretor. Tem escola que não vai deixar. Tem escola que vai te jogar na sala de aula. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o cargo de diretor, a maioria das vezes, é cargo de confiança, envolve política. E eles não querem alunos atrás dele. Essa é a nossa realidade. Ainda mais em um ano eleitoral, né? A gente tem que pensar nisso também. E tem uma parte do estágio de vocês que pede para vocês fazerem leituras, tanto no ensino infantil do PPP, como no de gestão sobre o regimento. Eles não vão deixar jamais você levar esses papéis para casa. Pode até ser que você encontre uma escola ou outra que vai deixar, sabe por quê? Porque professor tem muita coisa para fazer. Nós somos enrolados mesmo, mas é porque a carga é grande. E nós temos que atualizar esse documento anualmente. Mas às vezes a nossa carga é tão pesada que nós não conseguimos atualizar ele, gente, anualmente. Às vezes a gente fica 2, 3 anos sem atualizar. Mas se a vigilância pegar, é uma multa enorme para a escola. Então vai acontecer essas situações, sim, que vocês vão ver coisas que não tem na escola mais no regimento, porque ele não está atualizado. Então, se eles não deixou vocês levarem, beleza, vocês peguem aquele roteiro, porque lá no manual de vocês tem um roteiro de todas as perguntas que vai responder, né, essa parte. Aí vocês vão pesquisando, vai ter as entrevistas para vocês realizarem, vocês vão encontrar pessoas que vão fazer entrevista e umas pessoas que vão dizer para vocês, não, responde aí do teu jeito. Enfim, a teoria e a prática vão ser situações diferentes, vai depender de você. E o estágio ele é 100 horas, vai ter um plano de ação. Ai, professora, o que eu vou trabalhar nesse plano de ação?
Você vai trabalhar a deficiência da escola. Qual é a deficiência? O que nós vamos fazer? Você tem que ver, gente, que o plano de ação ele não vai ser voltado para o aluno, ele vai ser voltado para a comunidade escolar. Seja para a família, pais e todos. Vai englobar todas as turmas. Você não vai trabalhar o plano de ação só para o berçário. Você não vai trabalhar o plano de ação só para o terceiro ano, porque você é gestor. O que significa isso? Significa que você vai ser o gestor, ou você vai ser o pedagogo, o coordenador. Então, tudo que você for fazer vai ser para a equipe, para o professor. Vocês que vão trabalhar os projetos família, bullying, projetos como esse. Por exemplo, vocês estão tendo o TCC. Olha, presta atenção. No TCC, vocês têm que seguir 2 linhas, docência e gestão. A partir do momento que você vai escolher a linha gestão, significa o quê? O papel da equipe gestora da escola. Temos como família, bullying, afetividade. Tudo isso é a equipe gestora que monta. Porque são o quê? As deficiências da escola. Vandalismo é a deficiência da escola. Evasão escolar, violência. Então, é o coordenador. O professor pode até dizer que a sala dele está tendo isso, tal, tal. Ele vai levar essa situação para o coordenador, para o pedagogo, e ele vai ter que encontrar uma solução para passar para aquele professor. Então, você vai se colocar no lugar dele. Eu sei que vocês devem estar pensando, cara, por que eu não vou poder estagiar no ensino médio, no ensino fundamental 2? Aquele povo não fez pedagogia, não? Fez, não. Normal superior, geografia, matemática. Aí eles foram lá e fizeram uma pós-graduação em gestão, em supervisão e orientação escolar, gente. É assim que funciona. Ainda mais agora, com esse novo ensino médio, nós vamos ter que migrar aí para várias outras áreas, infelizmente. Já vamos pensar em uma segunda graduação. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido bastante aí sobre o estágio 1 e o estágio 3. Estágio 1, Educação Infantil, estágio 3, Gestão Escolar e Espaços Não Escolares. Essa live ficará gravada, então a gente não vai ficar respondendo aqui mais perguntas sobre gestão, sobre os estágios, porque o pessoal está perguntando coisas que a gente já falou lá no começo da live. Então, quem perdeu vai reassistir a live quando eu postar aqui no Instagram, e a professora Aline irá postar também no canal Pedagogia EAD, lá no YouTube. Então, agora a gente vai iniciar falando um pouquinho, brevemente, Aline, sobre portfólio, para depois a gente falar sobre... Pode falar. O manual. O manual tá os 3 estágios. Quem é terceiro e quarto é só ensino infantil. Esquece fundamental. Quem é quinto e sexto é só gestão. Esquece fundamental, esquece infantil. O modelo que tem lá no portal é aquele sumário gigante, porque tá os 3 estágios juntos. Mas você vai pegar e vai deixar só os tópicos do seu estágio. E outra coisa, já postei nos grupos, ó, gente. Tô desde a semana passada. Aliás, eu tô desde junho postando isso aqui pra vocês. Eu tô desde junho mandando os slides e tem aluno que não abriu. Aluno que disse, professora, cadê o slide? Eu fui lá e marquei. Eu mandei dia 29 de junho. Os nossos grupos não fecharam. Mas hoje eu tive que fechar, porque hoje eu cheguei no meu limite. Eu tô exausta, eu tô cansada. Então hoje eu tive que fechar os grupos. Eu não aguentei. Com relação a essa questão de fechar os grupos, eu já tinha até conversado com a Aline também, que eu falei para ela, Aline, nós vamos ter que fechar os grupos. Pelo menos um dia na semana. Por quê? Gente, eu e a Aline somos só uma, né? Ela é uma, eu sou uma. Nós somos 2. Nós temos cerca de 40 e tarará grupos. Cada grupo tem 257 pessoas. Aí a gente posta lá no grupo material, datas, explicações, etc, 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 etc. No dia seguinte, o aluno está perguntando, já aconteceu de perguntar assim, ó, do material tá aqui na conversa, ter uma conversa e a pessoa vinha aqui, eu quero material, que estava aqui uma conversa antes. Então, você percebe assim, as pessoas não vêem, as pessoas não notam, e muitas vezes a gente tem que estar repetindo as mesmas coisas nos grupos e no PV, porque os alunos também vêm no nosso PV, que é aberto a todos, todo mundo tem o nosso contato, e ficam perguntando coisas que já foram postadas. Então, é o seguinte, a gente tem disposição para auxiliar, para ajudar. Ah, professora, você cobra para explicar? Jamais, jamais. Porém, gente, vamos colaborar.
Então, por isso a gente teve a ideia de trancar o grupo uma vez por semana para que vocês possam ler as nossas mensagens, todos ler as mensagens e depois a gente abre o grupo de novo para participação, tá bom? Aí vamos falar brevemente agora sobre portfólio, para não ficar muito cansativo, já tem 37 minutos que nós estamos aqui. A gente vai falar rapidão o que é o portfólio, porque tem gente confundindo, eu faço portfólio e não preciso fazer o TCC, que é o projeto, porque eu já faço o portfólio. Então a gente vai falar brevemente sobre o portfólio para depois falar sobre o projeto, tá bom, Aline? Gente, o portfólio é um texto interdisciplinar onde vem um tema. A faculdade te lança um tema, não é você que escolhe um tema. Sai o tema no roteiro e você faz um trabalho interdisciplinar, que significa o quê? Ele vai juntar as disciplinas, os conhecimentos do semestre. Pessoal do terceiro e quarto semestre, o que costuma ser? Tudo que se encaixa em educação infantil, porque as disciplinas do terceiro e quarto, elas são psicologia da educação, a ludicidade na educação infantil, são disciplinas que se voltam para a educação infantil. Do segundo e terceiro, aliás, né? Aí terceiro para o quarto já vai ensino fundamental, aí do quinto para o sexto já são outras disciplinas. Então o tema ele vai vir de acordo com as disciplinas do seu semestre. E aí é um trabalho que ele soma em todas as suas disciplinas. Então, por exemplo, você tirou 8.000 somando tudo que você fez na disciplina X, na disciplina lá de legislação educacional. Aí você vai somar mais a nota que você tirou no seu portfólio para dar o final da sua nota. Isso vai acontecer em todas as suas disciplinas. Eu fiz o portfólio todos os semestres para não ter que fazer TCC. Gente, se alguém disse isso para você, mentiu. Porque portfólio é portfólio, projeto educativo é projeto educativo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não vamos confundir caminhonete com chiclete. Combinado? Portfólio é importante, vale para todas as suas disciplinas como nota. Porém, o projeto educativo é outra coisa. Você tem mais alguma coisa a falar sobre portfólio, Aline? Pode falar. Gente, vou contar um negócio. O pessoal do terceiro e quarto tem 2 trabalhos, sabia? Portfólio do estágio, aquele que vocês já conhecem, e o portfólio interdisciplinar. Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. 2. E o pessoal do quinto e sexto tem 3. Sabia, não? Estão sabendo, né? Estágio, portfólio interdisciplinar, TCC. Cadê aquele povo que não acreditou em nós? Eu disse que vocês iam ter TCC. Gestão do projeto educativo. É isso aí. Aline, teve aluno que bateu o pé no grupo comigo, que teve um dia eu falei assim, vou parar de falar, porque senão eu vou ficar parecendo repetitiva. Aluno que bateu o pé, não tem. Eu falava, gente, tem. Olha lá a disciplina de gestão do projeto educativo, tá lá. Não tem, eu tenho certeza absoluta, é o portfólio. Só fazendo portfólio já dá certo, não precisa disso. E eu, tá bom. Então, e agora? Né, não? Nós vamos falar sobre o texto. Era do terceiro e quarto, não sai não, porque esse é para você também daqui ano que vem. Gestão do projeto educativo, vamos lá. Não se chama TCC, de fato. Então, se você perguntou para sua faculdade se teria TCC, ela não mentiu quando ela disse que não teria. A gente utiliza fala sigla. Além, só um minutinho, eu tinha uma pergunta aqui, ó. Vocês trabalham para as faculdades? Pessoal, nem eu nem a Aline trabalhamos para polo, não somos de polo, não trabalhamos na faculdade no para o Anhanguera, tá? Que fique bem claro, a gente apenas presta suporte para os alunos que estão inseridos lá de forma independente. Grupos. Não temos vínculo nenhum com a faculdade, ok? Então, vamos lá, voltando. Então, vocês perguntaram se teria TCC, eles não mentiram, não tem TCC. Mas nós temos um trabalho de conclusão final. Lá no manual de vocês, no manual, quando vocês entram, tem nele falando sobre ele, gente. O negócio é porque nós, a gente não lê. A maioria dos alunos não lê. É poucos aqueles que leem o manual para saber quais são seus direitos e deveres. Então, esse é o maior erro do ser humano. Então, vocês vão ter um trabalho final, de conclusão de curso, que vocês vão ter que escolher uma linha de pesquisa, docência ou gestão, escolher um tema.
Mas a Fernanda, a gente até conversou essa semana sobre temas e títulos, que tem muito aluno que está chegando em mim dizendo assim, professora, eu quero trabalhar esse tema. E o qual? A alfabetização no contexto da pandemia na zona rural da cidade de Xinguara, Pará. Gente, isso não é tema, isso é título, tá? Tema, o que é tema? Ludicidade, jogos e brincadeiras, alfabetização, inclusão, tecnologia. Então você vai dizer assim, olha, eu quero trabalhar a ludicidade. A gente vai perguntar, porque a gente sempre pergunta, pelo menos eu sou muito curiosa. Por que você quer trabalhar a ludicidade? O que você entende por ludicidade? Me fala um pouquinho. Tem aluno que fala que quer trabalhar o autismo. Eu pergunto por quê. A maioria que quer a inclusão é porque tem algum parente, um filho que tem algum distúrbio, alguma coisa, e eles vão me relatar aquilo. Então, eu tento fazer aquele trabalho mais parecido possível da realidade da pessoa. Então, ele é um trabalho que ele tem referencial bibliográfico, ele não é pesquisa de campo. Então, você não vai fazer focado na sua cidade, nem uma escola, nem nada disso, ok? Ele é fictício. Vocês vão escolher autores, né, que trabalham essa temática que vocês querem discutir. Procurem autores desses últimos 5 anos, tá? O manual tá ali. Vocês vão escolher, então, a linha que vocês querem trabalhar. O manual está bem claro em relação ao tema, que está dentro da grade curricular de vocês. Não me venham com temas de gestão hospitalar, porque isso é tema de pós-graduação. O trabalho vale 8.000 pontos. Se você não fizer ele, tchau, esquece, você não vai colar grau. Assim como as horas complementares que vocês devem realizar, que são 140 horas. Não é como se fosse um artigo, Kellen, porque o artigo ele é diferente. Ele é um projeto. Em faculdades presenciais, tem o projeto, tem o pré-projeto, o projeto e o TCC. A Unopar optou por um projeto. Ele é um projeto que não é grande, é de 15 páginas, por aí a 18, mas ele dá trabalho porque ele envolve uma pesquisa, são trabalhos únicos, exclusivos, que não podem ter plágio. Afinal de contas, é a graduação de vocês. E nós queremos entregar o melhor, né? E vocês querem o melhor. A dica para aqueles que vão fazer sozinho é que assistam aos nossos vídeos. Tanto eu quanto a professora Fernanda já postamos o vídeo ensinando passo a passo, desde a escolha do tema até a fase final do trabalho de vocês. Ele é um portfólio, igual a esses que vocês vieram fazendo, né, ao longo dos semestres. Para que serve o portfólio? Para você aperfeiçoar a sua escrita para o seu TCC. Então, foi para isso que o portfólio serviu para vocês. E é para isso que o portfólio vai servir para os demais alunos. Então, procurem um tema que vocês gostem de falar. Eu venho falando desde o início. Procurem um tema por afinidade e não por facilidade. Por quê? Porque quando você fala, você escreve sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você ama, meu amigo, você vai ter assunto, ó, até. Quando os meus alunos me procuram e falam assim para mim, ai, professora, você escolhe. Gente, eu não quero escolher o que é fácil para mim. Não quero. Eu não quero escolher facilidade. Eu quero escolher a sua afinidade. Eu quero que você me diga o que você quer falar. Porque eu não quero que você, vamos supor, na hora da apresentação, te dê um branco. Não, gente. Pelo amor de Deus. Isso é sério. É o trabalho mais importante da graduação de vocês, certo? Agora a Fernanda vai dar continuidade. Porque ela tem aqui, ó. Exatamente, pessoal. Olha, com relação aí ao projeto educativo, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Ele é um trabalho muito importante. É um trabalho aí, como a professora Aline disse, é um projeto. O que é que ele diferencia? Pessoal, o TCC, esse nome TCC, muita gente às vezes pensa assim, o que é um TCC? É um tipo de trabalho só. Não, ele pode ser um paper, ele pode ser um artigo científico, ele pode ser um estudo de caso. Nesse caso, da faculdade Unopar, Anhanguera, Uniderp, Pitágoras, enfim, das faculdades do Grupo Proton, é um projeto educativo. Como que faz? Quais são as partes? Pessoal, ele tem uma introdução, ele tem objetivos, ele tem problematização, referencial teórico, metodologia, cronograma, avaliação, recursos e referências. Então, são essas partes. Qual que é a parte principal do seu projeto educativo? Em primeiro lugar, o seu referencial teórico, vai ter que ser construído aí de 5 a 7 páginas. E, em seguida, a sua metodologia, que nesse caso não é
como nos outros trabalhos, por exemplo, num paper, metodologia se refere à metodologia de pesquisa que você utilizou para elaborar aquele trabalho. No caso do projeto educativo, a metodologia vai ser a forma, o projeto educativo em si, como você trabalharia aquele referencial teórico em práticas pedagógicas em sala de aula. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu trabalho o tema, olha só a diferença aqui agora de tema para título. Meu tema é ludicidade na educação infantil, que é o tema mais comum e corriqueiro, porque erroneamente muitas pessoas acham que é só falar de brincar. Pessoal, não é. Ludicidade na educação infantil é psicologia, é psicopedagogia, é tanta coisa que vai muito além, mas vamos lá. Eu escolho o tema ludicidade na educação infantil. Aí eu vou falar um referencial teórico de 5 a 7 páginas sobre ludicidade na educação infantil. Então eu vou usar, por exemplo, pressupostos de Vygotsky para apoiar por que a BNCC colocou como eixo estruturante interações e brincadeiras no desenvolvimento da criança. Porque ela, olhando para os conhecimentos, para os estudos de Vygotsky, apontava que o homem, ele se constrói homem no meio das suas relações, ou seja, com a participação de outra pessoa. Então, é a importância do professor mediador, que vai mostrando através de ferramentas, através de ações pedagógicas, para que a criança se desenvolva. Então, aí é onde você vê o que? O referencial teórico sendo construído. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a falar de interações e brincadeiras, ludicidade, Vygotsky, tudo isso, BNCC. Então, vocês entenderam que no referencial teórico eu usei tudo isso? Então, agora está na hora de eu construir o quê? O meu título. Porque eu escrevendo sobre ludicidade na educação, e eu utilizei Vygotsky, eu utilizei BNCC, eu utilizei interações e brincadeiras, quando eu construí de 5 a 7 páginas falando sobre isso, me vem o título Interações e Brincadeiras na Educação Infantil, Vygotsky e sua relação com a BNCC. Montei meu título. Vocês entenderam, então, a diferença de tema, que foi só ludicidade, para depois referencial teórico, que pegou tudo isso aí e deu cara para a construção de um título? E aí eu venho na minha metodologia, que seria o quê? Tá, Fernanda, eu falei sobre interações e brincadeiras apresentando a BNCC e sua relação com Vygotsky. Então, agora, o que eu faço na parte da metodologia, que é a apresentação mesmo de como trabalharia isso na educação infantil? É justamente a mão na massa. Primeira etapa, ou atividade 1, levar as crianças para fazer uma atividade no pátio da escola, que é uma atividade interativa, onde todas elas irão utilizar um espelho para se olhar, de repente, né, e dizer suas características, depois olhar o coleguinha e dizer as características, e de repente depois trabalhar com massinha de modelar para fazer tal coisa, ou papel craft, para que uma criança deixe no chão e a outra desenhe o seu corpo, e assim, tem essa interação, tem a ludicidade, tem a brincadeira. Então, você vai usar esses pressupostos teóricos para construir aquilo que na prática você desenvolveria. Por isso que o projeto educativo não dá para trabalhar qualquer tema. Porque se você for usar, por exemplo, um tema relacionado à pedagogia hospitalar, depois é muito difícil você montar esse projeto educativo. Porque, além de tudo, ainda tem um porém. O seu projeto educativo tem que incluir o que, Aline? Metodologias ativas. E aí você tem que obrigatoriamente colocar gamificação ou aprendizagem baseada em projetos ou sala de aula invertida. Gente, isso aí é o pé no saco. No meu ponto de vista, não sei da Aline. Mas na hora de montar o projeto, porque às vezes eu quero fazer uma determinada atividade e não dá porque não encaixa dentro da metodologia ativa ali que tem que usar. E essa metodologia ativa não pode ser analógica, ela tem que ser digital, ela sempre tem que basear com algo digital, você sempre tem que inserir um celular, um computador, um tablet no meio. E aí é onde está a outra crítica que eu faço à realidade. Porque a maioria das nossas escolas não tem nem acesso à internet, quanto mais disponibilizar tablets e celulares para todos os alunos em sala de aula. Então são projetos que geralmente são o quê? Fictícios, falastrões. Porque, na realidade, não há como você sair distribuindo tablets, celulares, mesmo uma sala de informática, a maioria das escolas públicas não tem. Então, vocês entenderam por que não dá para trabalhar qualquer tema, existem esses poréns.
O tema é livre, porém deve se encaixar dentro das premissas de metodologias ativas de ensino e na linha de docência, educação infantil ou ensino fundamental anos iniciais. Não é mesmo, Ali? Exatamente. Mas porque nós temos pouco material sobre esse assunto, porque ele é muito recente. Então você tem que pesquisar bem, fazer bastante anotações, né? Para que você tenha certeza se aquilo está mesmo dentro da realidade do seu tema, do seu trabalho. É que nem a Fernanda falou, né? Sobre as brincadeiras, o lúdico. Gente, na inclusão você trabalha tudo. Na ludicidade, na alfabetização, tudo na educação infantil, ele abre leque para tudo. Seja uma música, seja uma brincadeira, seja uma historinha que você está contando, qualquer coisa. Da última vez eu cantei a música da Mariana, hoje eu vou cantar a da Barata. A música da barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem é uma só. Nessa música eu vou trabalhar o quê? Me contem aí. Diga aí pra mim. Fernanda, o que eu vou trabalhar nessa música? Vai trabalhar as representações simbólicas que a criança faz, trabalha a matemática, porque tem a questão da contagem, trabalha a questão da consciência fonológica, né, da criança, porque tem algumas palavras que para algumas crianças pequenas podem ser trava-línguas. Então tem muitas coisas. É muito interessante vocês perceberem que, como a gente está falando, tem essa dificuldade aí no uso de tecnologias digitais. O que eu costumo usar? Tem um aplicativo para quem vai trabalhar alfabetização e letramento chamado Silabando. Não sei se a aluno conhece, eu uso ele. Para quem vai trabalhar autismo, tem o aplicativo Já de Autismo. Para quem vai trabalhar dislexia, tem o Domlexia. São todos aplicativos que baixa lá no Play Store. Para quem vai trabalhar utilizando, vamos supor, uma sala de aula de informática fictícia da escola, então você tem o site Coquinhos, tem o site Escola Games, que são todos sites gratuitos aí que você pode usar jogos que tem lá. Com relação à musiquinha que a Aline estava falando, dá para você também usar, por exemplo, a metodologia ativa da aprendizagem baseada em projetos ou sala de aula invertida e utilizar o YouTube como a ferramenta digital inserida dentro dessa metodologia. Aí dá para usar musiquinhas, como ela estava falando. Hoje mesmo eu estava desenvolvendo um projeto educativo aqui, já mexendo, já colocando algumas coisas, e eu utilizei, Aline, não sei se você conhece, As Letras Falam, lá no YouTube. Esse vídeo é maravilhoso para quem vai trabalhar alfabetização e letramento, porque ele trabalha o método fônico. A cantora, ela vai cantando, as letras falam, as letras têm nome, aí ela vai falando assim, A faz A de abelha, B faz B, bola. E aí ela vai falando, a gente sabe que no método fônico, o B faz B, o C faz, né, o D faz D. Todas as letras têm um som mudo, que aí depois, juntando com a vogal, é que faz as famílias, né, as sílabas e tal. Então, para trabalhar, quem for fazer alfabetização e letramento, para trabalhar método fônico, chama-se As Letras Falam, né, de uma moça lá que é uma cantora, e o pessoal que divulga é justamente um pessoal fonoaudiólogo. Então, assim, tem uma infinidade. Dá para usar o YouTube também. Dá para usar essas musiquinhas que a Linda falando como uma ferramenta digital inclusa dentro de uma metodologia ativa específica. Eu só acho muito difícil, Aline, quando eles pedem um tema e a gente acaba tendo que usar gamificação, por exemplo, para crianças muito pequenas. Porque aí a gente tem que dizer que as crianças receberam tablets para fazer uma determinada atividade, ou foram conduzidas à sala de informática da escola, ou receberam celulares, ou utilizaram celulares que elas já tinham. E a gente sabe que, na realidade, educação infantil, eu não vejo a educação infantil com essa facilidade toda de tecnologias que a escola ofereça para dentro da sala de aula. A não ser nas escolas particulares, que a gente vê que já tem bastante disso. É igual aquelas escolas são perfeitas. Então eu costumo inspirar sempre nelas, aí tudo vai dar certo. Mas usando o método montessoriano, realmente dá certo. Só porque a gente percebe que a maioria das escolas que adotam o Montessori são escolas particulares. Né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live.
Nós já estamos aqui com quase 1 hora de live. A gente tentou trazer para vocês o melhor, né, nesses 57 minutos de forma resumida. Eu quero dizer para vocês, não brinquem esse semestre, nenhum de vocês. Nem o pessoal do terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim, nem o pessoal que está iniciando. Porque vai doer no bolso de vocês, gente, se vocês brincarem. Porque cada disciplina gera um custo. Então, nós vamos estar com os grupos fechados todos os domingos. Os recados serão passados todos os domingos. Você vai ter aquele dia ali para você ler, para você colocar suas atividades em dias. Salvem os contatos das professoras, como a gente já veio avisando para vocês. Se você salvou o nosso contato, mas não está visualizando os nossos status, nos comunique no PV que nós vamos salvar os contatos de vocês também. Nós estamos postando também no Instagram todos os dias dicas. Postamos no Facebook, o canal do YouTube. A gente, sempre que pode, a gente está postando conteúdo novo. Agora que vai entrar a época dos trabalhos, a gente deixa um pouquinho a desejar no canal do YouTube. Porque aí também é muita coisa, né? Porque gravar, enfim, fazer os trabalhos de vocês gera tempo. E esse semestre vai gerar mais tempo ainda, porque são trabalhos que vão gastar tempo. São trabalhos que têm que ser únicos, exclusivos, somente de vocês. Então, nós já estamos com a nossa agenda aberta. A nossa agenda está um pouquinho cheia. Eu acho que nós vamos pegar mais ou menos até setembro, porque em outubro já são as postagens. Então, quem tem interesse em fazer o seu trabalho conosco, a gente... Em relação a pagamento, você não tem que pagar o trabalho todo agora, não, tá? Tudo é conversado, organizado, parcelamos. E nós temos várias propostas interessantes para você, aluno, que deseja fazer o trabalho conosco, que deseja essa orientação nossa, porque tudo que a gente faz é com a... Pessoal, acho que travou, não sei se Voltei. Tudo que a gente faz é verdade, tá? Nos grupos para vocês. E sempre que forem pensar em procurar alguém, nos dê preferência, porque a gente está sempre alimentando vocês de todas as formas possíveis, tá bom? É isso, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, mais uma vez por esse convite sensacional, maravilhoso. Adoro aparecer por aqui no seu Instagram e dar dicas, ensinar, explicar. Para quem não sabe, ó, esses dias eu provei do tempero da Fernanda lá em Goiânia, gente. Fui lá, comi da comida dela. Gente, essa mulher de 1,80 m de altura tem qualidade demais. Vocês não estão entendendo o que é. Quebrei a dieta que eu comi um tropeiro goiano legítimo. É maravilha. Ó, obrigada. Obrigada. Gente, foi incrível. A Aline esteve aqui em casa mesmo. Foi um dia só. Queria que ela tivesse ficado mais, mas não deu. Mas foi incrível. A gente comeu aqui um feijãozinho tropeiro feito na hora, típico do Goiás aqui. Só faltou o piqui, porque não tá na época, né? Mas ainda vai dar certo ainda. Não gosto de piqui, não? Menino, o piqui do Goiás é o melhor piqui do mundo, pelo amor de Deus. Quem é do Goiás sabe. Foi muito bom. Muito bom ter ela aqui, ter a Amanda, a Rutieri. Foi maravilhoso. E com relação a essa live de hoje, mais uma vez eu agradeço a participação da Aline, que tem sido um esteio nos nossos grupos. Ela tem sido aquela pessoa que muitas vezes tem postado até mais material do que eu, porque ultimamente eu estou passando por alguns probleminhas pessoais aqui, mas em breve as coisas vão melhorar. E ela tem sido muito solícita, sempre mandando PDFs, materiais, arquivos, tirando dúvidas de todos vocês. E isso tem sido maravilhoso. Entendeu? Eu agradeço muito a essa parceria aí com a professora Aline. Então, quero deixar para vocês, pessoal, vai lá no YouTube, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal Pedagogia Tira Dúvidas, que é o meu, canal Pedagogia EAD, que é o da professora Aline. Aqui no Instagram, é o Pedagogia Tira Dúvidas, esse que você está assistindo a live, e o Instagram da professora Aline, que eu vou deixar nos comentários dessa live aqui, eu vou deixar o arroba dela para quem quiser seguir, o Instagram dela lá também, porque isso também ajuda bastante a gente com relação ao nosso engajamento e ao nosso alcance. No mais, quero agradecer a participação de todos vocês aqui nessa live hoje, né, nesse dia de sexta-feira, que muita gente já está cansado, doido para descansar o final de semana, mas está aqui com a gente participando. Hoje a gente chegou pela primeira vez, assim, simultaneamente, a mais de 150 pessoas assistindo a live. E isso é muito bom. Para quem no início chegava aí a 70, 80 pessoas, agora a gente já está quase que no dobro dessa quantidade de pessoas. Agradeço aí a audiência, a participação de todos vocês. E o quê?
Vamos estudar juntos! Beijo, pessoal! Tchau, tchau!